Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa live, chamando aí geral para colar conosco nessa atividade para discutir educação em tempos de pandemia. Por que que a gente não deve aceitar o ensino remoto? Então, queria cumprimentar todos vocês, agradecer, chamando já o nosso companheiro Roberto Ler para participar conosco. E agradecer a vocês e pedir para vocês compartilharem, chamarem os amigos, para que a gente possa estar juntos e juntas. Oi, Roberto. Tudo bem, Josefane? Que bom vê-la. Como é que você está? Eu estou Familiares, bem, companheiras, também. companheiros? Estamos bem. Estamos aqui nesse momento dificílimo, né, que o Brasil está passando, mas a gente segue em luta e procurando nos organizar para enfrentar. Sem Agradeço dúvida, sem muito dúvida. por É um você estar prazer aqui enorme, conosco. é uma alegria sempre muito vivaz estarmos juntos, particularmente o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, enfim, sempre é motivo de alento e esperança. Então, de fato, é uma alegria muito grande compartilhar essa prosa contigo, com todos que estão nos acompanhando também. Que bom, que bom. Então vamos lá, a gente vai vamos organizar aqui também. A gente vai conversar um pouco sobre esse momento. A gente tem feito diversas iniciativas no sentido de tentar influenciar nessa conjuntura, que é uma conjuntura muito difícil, né? Porque a gente sabe que a nossa arma tem sido sempre a arma de estarmos nas ruas, nas lutas. E nesse momento nós temos mais essa dificuldade, né? Nós temos uma pandemia e além da pandemia, né, Roberto, nós enfrentamos também uma crise econômica grande, um país com uma desigualdade muito grande e, e uma crise política e um governo que não está comprometido em resolver o problema, em enfrentar essa crise. Então, de fato, esse é o mecanismo que nós temos no momento de aprofundar a reflexão, de pensarmos juntas e juntos. E eu agradeço muito por você topar fazer. Essa é a primeira live que eu estou fazendo, Que então bom, também fiquei. que honra, que alegria estarmos numa coincidência positiva, muito Oi? positiva. Uma boa coincidência estarmos Ah, juntos. nós também. Você também está fazendo a sua? Não, essas eu tenho feito muitas, mas eu sempre me enrolo com o Instagram. Eu fico tenso antes, que eu não consigo entrar, enfim, então. Mas deu Pois certo. é, mas então, por enquanto, estamos salvos. Vamos continuar nossa live aqui. E Agradecer a todo mundo que está acompanhando também. E eu queria, Roberto, que você começasse um pouco aí falando conosco. Você que é professor aí da UFRJ, foi reitor, né, fez um grande trabalho, foi também presidente do Landes. Eu não sei se você lembra, mas eu te conheci quando você era presidente do Landes e veio é a provável. Uberlândia, porque a gente fundou uma associação docente aqui, enfim, foi por aí que a gente se conheceu. Isso, E eu queria que exatamente. você falasse um pouco nesse contexto que nós estamos, tanto da pandemia quanto da crise política e desse governo que é genocida, qual que é o impacto desse negacionismo, desse governo anti-ciência, nesse contexto, assim, um pouco no contexto geral, e aí a gente depois partindo também para a educação. Josefine, você sintetizou muito bem. Nós estamos diante de um governo que é claramente negacionista, com um agravante que é, digamos, o seu caráter, a sua natureza neofascista. Isso faz toda a diferença, porque aqui nós não estamos só lidando com um governo de direita ou com um governo ultra neoliberal, o que ele mas estamos vivendo uma combinação
que inclusive no Brasil, Florestan Fernandes já chamava atenção, quando analisou a ditadura empresarial militar, de que em diversos contextos o padrão de acumulação em nosso país requer uma autocracia. Só que estamos vivendo uma autocracia de caráter neofascista. E isso faz muita diferença, particularmente quando estamos examinando a grande área da educação, mas não apenas, em que explicitamente há uma lógica neodarwinista social, no sentido de um novo tipo de darwinismo social que seleciona os que vão sucumbir e aqueles que são merecedores, digamos, do direito à vida, ao bem viver, etc. Isso é explícito nesse governo. E a educação, com todas as dificuldades, limites, nós sempre buscamos nas escolas públicas, nas universidades públicas, valores que estão relacionados a ideários que vêm da Revolução Francesa, que associa liberdade e igualdade social, direitos humanos. Então, a educação, ela claramente está em forte antagonismo com a política do governo Bolsonaro. Não é casual que estamos agora celebrando no dia 15 o grande movimento da área de educação, a primeira grande manifestação massiva contra o governo Bolsonaro, justamente porque a educação se confronta diretamente e isto é recíproco, porque o governo tem infligido duros golpes à educação, corte de verbas, perseguições ideológicas, desqualificação, uma construção de uma imagem negativa da universidade como lugar de balbúrdia, enfim, todas as escatologias que temos vistos, enfim, na fala do próprio ministro, em relação à educação superior, à universidade, à educação básica também, a crítica ao chamado marxismo cultural e todas aquelas fábulas que são perniciosas porque são muito perigosas. Então a educação, ela vive um contexto em que, na lógica do núcleo bolsonarista, seja um fundamentalismo ideológico no padrão daquele dito filósofo, seja nas perspectivas neopentecostais, enfim, mais fundamentalistas, seja um fundamentalismo do mercado, como é professado pela área econômica, que também é um fundamentalismo, porque parte de pressupostos irracionais, enfim, que não estão referenciados no uso rigoroso da ciência, enfim, são formulações que são muito destrutivas. Nós estamos vendo isso hoje no planeta Terra, o que significou as políticas neoliberais para a saúde pública, para a vida, para as estratégias que o Estado deve construir para enfrentar uma situação da gravidade como a que estamos vivendo hoje na pandemia. Claramente, os países que fizeram essa opção pelo fundamentalismo neoliberal estão com seus parques industriais destroçados. Vejam que o Brasil, que é um país de enorme complexidade, um país que teve um grau relevante de industrialização no pós-Segunda Guerra, está entre os 10, 12 países de maior produção científica mundial, portanto, tem domínio de ciência e tecnologia em áreas muito relevantes. O Brasil se viu diante de uma situação que nós não conseguimos produzir máscaras, álcool gel, equipamentos de respiração mecânica, enfim, todo o aparato que está vinculado à engenharia biomédica, que o país tem uma tradição de produção de conhecimento. As universidades, aliás, têm demonstrado isso de uma maneira muito emocionante até, a busca de alternativas, enfim, para ter uma produção desses equipamentos por 10, 15% do preço do mercado internacional, mas não temos cadeia produtiva, não temos decisões políticas de reconversão de indústrias para girar para a produção desses equipamentos, assim como o país tem domínio importante em áreas vinculadas a estudo, seja da biologia do vírus, seja de aspectos da genética molecular, da biologia molecular do vírus, e nós temos condições de produzir testes diagnósticos, modelos matemáticos muito complexos, muito sofisticados para mapear a evolução
do vírus e das suas linhagens no território brasileiro, como é que isso vai se materializando na vida real das pessoas, em que territórios nós temos a expansão do vírus, enfim, todo um complexo de situações que possibilitou um sistema único de saúde que tem aparatos muito importantes, né? Pensemos na Fiocruz, os laboratórios de referência, né, que estão espalhados no país. Se não fosse isso, nós teríamos um genocídio ainda maior do que estamos vivendo, enfim, no tempo atual. Eu chamo atenção para esse fato de que o país, a despeito de ter domínio no conhecimento científico e tecnológico, não tem cadeias produtivas, porque os fundamentalistas neoliberais, isso já vem aí dos anos, final dos anos 80, início da década de 90, desmontaram toda a cadeia produtiva e o complexo industrial da saúde, que nós de fato não temos, e seguimos não tendo. Grandes laboratórios da FRJ, que são referências em estudos de vírus, estão recorrendo a vaquinhas para comprar insumos, o que é uma situação absolutamente inusitada. Você imaginar que um laboratório de referência internacional precisa de 300, 400 mil reais para conseguir esse recurso, faz vaquinha, etc. Então, nós temos um desmonte completo, enfim, da contribuição virtuosa que as nossas universidades, institutos de pesquisa, a Fiocruz, podem oferecer ao país. Estamos muito aquém do que poderíamos oferecer ao país, porque justamente nós temos um padrão de acumulação do capital, nós temos um modelo econômico, uma lógica econômica em nosso país extremamente regressiva, e com a pandemia ficou evidente que não basta mais pensar no credo neoliberal do just in time, que aperta um botão no computador e daí uma semana a mercadoria está chegando ao seu destino. Isso não é verdade. Nós temos visto, inclusive, pirataria, né, de produtos que estão sendo importados, não só pelo Brasil, mas por outros países, em que os navios são interceptados e as mercadorias são retiradas. Enfim, uma situação de barbárie que mostra o quanto a educação, a ciência, a cultura são importantes no momento em que estamos tendo que nos confrontar, em vez de podermos canalizar o melhor da nossa energia, da nossa capacidade criadora, de todos nós, todos que estamos na universidade, estudantes, os técnicos, enfim, todos que compõem o universo da ciência e da tecnologia no país, em vez de nós estarmos direcionando toda a nossa energia, a nossa capacidade criadora para enfrentar a pandemia, estamos imersos numa guerra cultural. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, enfim, é uma situação muito tensa. É verdade. Então, a gente observa, então, que se, por um lado, as universidades conseguem dar uma resposta do ponto de vista da produção científica, inclusive o mapeamento do genoma, tudo, tem muita coisa que poderia ser produzida nas próprias universidades públicas, nos institutos de pesquisa, na Fiocruz. Por outro lado, a gente não tem uma decisão política da parte do governo de tomar uma atitude que proteja vidas. Porque com o tempo que aconteceu, com os meses que nós tivemos em relação à China e depois à Europa e os Estados Unidos, nós tivemos tempo, como você falou, para reverter uma indústria, por exemplo, como a automobilística, para a produção de respiradores, para a produção de máscaras. Então, acho que, de fato, a pandemia escancarou que não é possível, esse modelo ele não atende, né? A ideia do Estado mínimo também é uma falácia, porque é um Estado mínimo só para a classe trabalhadora, mas os recursos eles são alocados para salvar as grandes empresas. Isso que a gente está observando em relação à crise sanitária, mas também já vinda agravada por uma crise econômica, por uma crise política. Então, certamente, eu até fico brincando, porque falam que Deus é brasileiro, falo, se ele é brasileiro, ele está colocando a gente num teste muito grande, né? Porque combinar crise econômica, pandemia com o governo Bolsonaro, Zé, Odel, no caso aqui da nossa região, é um
um grande teste, né? Que vai colocar Sem assim, dúvida. difícil. Inclusive, o governo estadual aí em Minas Gerais tem dado demonstrações de que bebe na fonte bolsonarista de maneira mais irracionalista, né? Buscando decisões que claramente afrontam os princípios da ciência, enfim, todas as contribuições que as universidades do Estado de Minas Gerais têm dado são contribuições maravilhosas, importantíssimas, e se confronta abertamente com isso, num contexto, né, Jorge, em que o sistema educacional em todo o mundo é o elemento, talvez, decisivo da quarentena. Que, Uhum. obviamente, a classe trabalhadora só pode ter meios objetivos de estar em quarentena se as escolas não estiverem em funcionamento. Porque as pessoas precisam cuidar dos seus filhos, enfim. Além de tudo, nós sabemos que 1 bilhão e 600 milhões de crianças e jovens seriam vetores, seriam propagadores também da situação do vírus, não só pelo fato de que muitos, especialmente adolescentes e jovens, poderiam ser diretamente afetados, mas tudo que gira em torno da educação e da escola, transporte, alimentação, enfim, a própria presença dos professores, né, dos técnicos, dos demais profissionais que atuam numa instituição escolar. Então, nós temos hoje um bloqueio importante, né, que junta mais de 1 bilhão de estudantes que estão realmente hoje sem aulas, e isto é uma proteção para o conjunto da humanidade. Então, a educação acabou entrando num terreno aí muito importante. Não casualmente, o Bolsonaro e o ministro ficam exortando a volta imediata das escolas, né? A manutenção do Enem é um ato de uma perversidade inacreditável, mesmo para os padrões bolsonaristas. A gente fica ainda chocado como seres humanos, como uma política pode ser tão perversa quando eles sabem que estão deixando para trás milhões de estudantes, milhões de jovens que vão ficar para trás e não vão ter condições de fazer o exame. E certamente isso é a mesma lógica do darwinismo social. Alguns vão ser aquinhoados, até porque vai reduzir a competição para ingressar nas universidades, porque grande parte da classe trabalhadora, mas vai estar fora da possibilidade de fazer o exame. Então, é de uma perversidade incrível. E temos também um movimento que responde a duas variáveis simultaneamente, que é o movimento de aulas remotas. Primeira variável que essa demanda das aulas remotas responde é a tentativa de difundir a ideia de que o sistema educacional vive um momento de normalidade e que essa normalidade pode ser assegurada por meio das aulas remotas. E a segunda variável importante é o interesse das corporações, que são as corporações que estão se apropriando do tema das aulas remotas, da educação à distância, objetivando finalmente, e eles falam isso inclusive num documento é constrangedor e triste ler o documento do Conselho Nacional de Educação, que foi incapaz de entender o que significa uma pandemia para o sistema educacional, e particularmente para um sistema educacional tão cindido e tão dilacerado em termos de diferenças sociais, raciais, etc., como é o caso brasileiro. Eu queria que você falasse para nós, então, Roberto, para quem está entrando agora na live, aí a gente está com muita gente participando, agradecendo todo mundo por estar junto. Aqui no Instagram a gente faz uma live de 1 hora, que é o que o aplicativo permite, a plataforma permite. Queria que você falasse para nós, você já anunciou a saída apresentada pelo Conselho Nacional de Educação, que são as aulas remotas. Qual é o perigo, então, de a gente assumir? Fala mais um pouquinho sobre a importância das aulas remotas, do ponto de vista do governo, o que está significando,
E que perigo está posto para nós nesse momento, como educadores, como educadoras, como movimento social de luta por uma educação de qualidade para todas as pessoas, uma educação laica. As aulas remotas, elas trazem que perigo para nós agora, nesse momento? Esse é um ponto muito importante, né, Josotano, porque o tema das aulas remotas, tal como foi introduzido pelo Conselho Nacional de Educação, mas já vinha iniciativa em vários governos estaduais, já vinham fazendo, também instituições privadas já vinham encaminhando o tema das aulas remotas, chega a um sistema educacional em que, de forma evidente, dos 60 milhões de estudantes da educação básica e superior tecnológica que nós temos no Brasil, metade estará fora de qualquer possibilidade de interação. Então, o primeiro ponto que eu acho que nós não podemos deixar de problematizar é como pode haver uma política que, a priori, retira do rol de possibilidades a metade dos estudantes. É isso que eu me refiro, que o Brasil está naturalizando uma lógica perversa do darwinismo social. Alguns vão para frente e vão ser selecionados, os que têm mais meios econômicos, e o restante pode tirar qualquer expectativa de futuro e de sonho de transformação, de melhoria das suas condições de vida. Então, o primeiro ponto que eu destacaria é esse. É muito importante que nós afirmemos, eu creio que essa é uma bandeira da esquerda, que nós temos que abraçar, inclusive, com muito mais ênfase. Acesso à rede web, hoje, é um direito humano. Tal como nós precisamos de energia, de água, de esgoto, nós hoje precisamos do acesso à rede web. Então, está fora de questão o tema de que as tecnologias são ou não importantes. Isso não estamos discutindo. As tecnologias são necessárias, tecnologias de informação e comunicação, precisam ser democratizadas, devem ser gratuitas. Nós temos o FUST, né, que é o Fundo de Democratização das Telecomunicações, que tem 22 bilhões parados e que poderiam ser utilizados, porque tem esse objetivo, para difusão e assegurar que todas as residências dos estudantes tenham não só acesso à rede web, mas tenham artefatos tecnológicos para isso. Vai substituir a aula? Não. Não irá substituir a aula. Mas pode permitir que todos estejam participando de atividades como a que nós estamos realizando neste momento. Fazer visitas a museus, visitas guiadas pelos nossos professores. Nós devemos assegurar condições para que os estudantes vejam o que hoje é um laboratório de virologia, como é que você faz os testes. Enfim, é óbvio que isso é muito estratégico, é necessário, porque a esquerda sempre reivindicou como crucial e como direito humano fundamental o acesso à cultura, à arte, à ciência, à tecnologia. Então, nós temos que liderar isso. Nós temos que reivindicar o acesso. Uhum. Outra questão completamente distinta diz respeito à implementação das aulas remotas no contexto atual. Sem entrar na discussão pedagógica, que é óbvio que ela talvez seja mais importante, talvez não, ela é a mais importante, é necessário que nós não percamos de vista que hoje as aulas remotas não respondem ao mundo real. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, na minha cidade, 300 mil residências têm pelo menos 3 pessoas por cômodo. Muitas vezes sem água. Nós temos no Brasil metade da população hoje em condições de despossuimento que torna a vida das pessoas vulnerável e a vida das pessoas está em risco. Uhum. Como que nós podemos ter uma política educacional imaginando que numa família que tem 3 pessoas por cômodo,
Nós temos no Brasil 6, 7 milhões de residências que são compartilhadas por mais de uma família. Então, neste ambiente, mesmo os que têm, de maneira muito precária, um aparelho celular que tem um pequeno pacote de dados, e mesmo que ele fosse melhorado, não vai poder fazer nenhuma interação concentrada, porque o trabalho pedagógico ele é um trabalho que requer concentração. Vejo que, e isso é um ponto importante, eu li uma matéria muito interessante no Wall Street Journal, mostrando que em Washington, no Texas, que é um lugar de alta tecnologia, e também em grande parte da Geórgia, as províncias, os distritos educacionais resolveram antecipar o final do período letivo, do ano letivo, e suspender as aulas remotas. E vejam que aparelhos de celular e computadores, tablets são muito mais baratos, muito mais baratos. O acesso à internet é muito mais barato e não foi possível. E não foi possível, tiveram que antecipar o final do ano acadêmico. Porque constataram o óbvio. Possível? Porque as crianças não conseguem ter acesso. Pelas condições objetivas, mesmo os que tinham meios tecnológicos, a situação doméstica da vida das pessoas não está permitindo, estamos no meio de uma pandemia. Então, o Conselho Nacional, quando reafirmou a necessidade de difundir ensino remoto, considerando que os pais vão poder ajudar seus filhos, etc., está fora do mundo real. E aí nós temos que perguntar, isso é só desinformação? Ou, como está no final do documento, isso não significaria também uma visão de que é uma oportunidade de implementar finalmente educação à distância nas redes públicas? E eu sou convencido que o documento caminhou nessa lógica, porque as corporações estão ávidas. Os grandes grupos estão se engalfinhando planetariamente para entrar nas escolas. Esse é o tema. Eu acho que isso é um elemento importante que compõe um projeto, né? De um modelo educacional. Mas queria comentar com você, assim, esse aspecto que você já falou, que é, por um lado, a exclusão tecnológica de grande parte de estudantes e, inclusive, de professores e professoras. Porque a gente vive na docência e na área da educação uma precarização, uma dificuldade em lidar com essas tecnologias. Né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade já no presencial, que são os estudantes que salvam a gente, às vezes, na sala de aula, quando a gente precisa projetar alguma coisa, e nós estamos falando de data show, nós não estamos falando de teleaula, né? Então, é uma realidade dentro da nossa categoria de uma outra geração também, e tem a moçada mais jovem que lida melhor, só que não tem acesso. A gente, mesmo para fazer pequenas reuniões mais recentemente, a gente vê que o acesso é variado. Às vezes, a qualidade da internet, o sinal chega, tem acessos muito diferenciados. Então, a ideia de que todo mundo tem um celular, é verdade que muita gente tem celular, a maioria tem celular, mas não tem internet suficiente nem para baixar fotografias, baixar vídeo. Então, utiliza para as redes. Uma aula, não tem como não. Olha, mais. Aqui no estado a gente está vivendo isso e no município também. O estado e o município pretendem transmitir as aulas pela TV. Então, começou um movimento aqui no município de Uberlândia, que a prefeitura falou que não era aula, que era só para algumas atividades das crianças e adolescentes. Então, tem funcionado assim. A escola abre um dia da semana, as famílias vão até lá, pegam uma tarefa, isso todo o ensino fundamental e a educação infantil, e na semana seguinte devolvem as tarefas. E aí os professores vão corrigir essas tarefas. Então, o que isso tem gerado? A gente perguntar. Que efetividade tem você
dar uma tarefa para a criança e o adolescente fazerem sozinhos. E, por outro lado, se educação é isso, né? Se é só entregar a tarefa, a pessoa faz a tarefa, a criança faz a tarefa, que condições faz essa tarefa, sem o acompanhamento, e depois a correção dessa atividade. Então, isso foi o primeiro momento aqui da Prefeitura de Uberlândia. Isso, por outro lado, gera uma aglomeração. Ontem, por exemplo, numa escola aqui próximo, 700 pessoas foram a uma única escola buscar as atividades. Então, 700 numa única escola. 387 famílias foram a outra escola. Então, como você falou, isso não está de acordo com o mundo real. Então, nós não temos É uma tecnologia. irresponsabilidade, né, João Caetano, nessas alturas, que a educação tem que ser um lugar da racionalidade, do uso crítico e consciente, autônomo da razão. As instituições educacionais contribuírem para o aumento da propagação do vírus é algo inacreditável. De fato, é inacreditável que um governo entenda que isto é uma hipótese aceitável. Está expondo a vida das famílias, dos estudantes, dos professores, da comunidade como um todo. Enfim, isso que se relata de 600, 500, 300 pessoas nas escolas, assim, é inacreditável. Realmente isso aqui é digno de um registro que produza um forte repúdio a tal política. Um outro aspecto importante, que você sinalizou muito bem, é repassar tarefas para as crianças está longe de assegurar que aquelas tarefas serão internalizadas, que novamente tem uma desigualdade social. Claro que as famílias em que os pais estão mais escolarizados, que têm meios econômicos para poder ter tempo de ficar em casa, né, em melhores condições na pandemia, em que o espaço da residência permite um grau maior de concentração, para essas crianças é possível fazer algum tipo de atividade. Mas isso não é verdade para o conjunto das crianças. E não é positivo para o desenvolvimento das estruturas de pensamento das crianças. Acesso em demasia a artefatos tecnológicos. Não é plausível imaginar que as crianças pequenas terão autonomia para desenvolver seus estudos. Enfim, tudo está errado. E o que é pior para mim disso tudo? E a minha maior crítica à posição do Conselho Nacional de Educação. Nós temos que estar utilizando este tempo precioso para planejar o futuro do retorno às escolas e às universidades. Existe um consenso, em praticamente todos os países que eu fiz levantamento, de que as turmas terão que assegurar, como um protocolo mundial, pelo menos 1 metro de distanciamento entre uma criança, entre um jovem e outro. Considerando que um tamanho ainda razoável de sala de aula, 50 metros quadrados, a gente sabe que as nossas escolas são normalmente menores do que isso, nós teremos uma situação em que as turmas não poderão passar de 15 estudantes. Se não planejarmos agora, ter uma política nacional para assegurar construção emergencial de sala de aula, abertura de janelas. Nós temos uma infinidade de escolas que tem um pequeno basculante na sala. Não é mais possível, aqui no Rio de Janeiro, que faz um calor infernal, manter ar-condicionado em pleno verão. Nós vamos ter que deixar as janelas abertas. Mas isso não tem janela. Então, ou o sistema vai ser reorganizado, e nós temos que fazer desde já, ao contrário, inclusive algumas pessoas que participaram estão chamando a atenção desse fato, de que tem havido demissão, ameaça de redução salarial, tem que ser o contrário. Nós vamos precisar, no mínimo, de 40% a mais de professores para podermos assegurar que sejam 15 estudantes por turma. Porque não dá para fazer um rodízio em que cada turma vai ter uma aula ou 2 aulas por semana. Mas então, talvez a gente possa pensar juntos aqui, agora,
que, do ponto de vista da realidade, nós precisaríamos de mais investimentos na educação para construir uma escola adequada, porque nós sabemos que ela já não estava adequada. Sim. E com a pandemia, né, porque nós sabemos que os investimentos vinham sendo cortados, já historicamente a gente tem uma escola que está aquém da necessidade, dos direitos das crianças e dos adolescentes de uma educação de qualidade, as condições de trabalho dos profissionais da educação também muito ruins, mas no contexto atual nós temos desafios novos Sem dúvida. nas redes de ensino. Porque Só que eu queria que você falasse por que então, assim, você escreveu, eu achei legal o papel que tem manter a rede de ensino funcionando para a ideia de normalidade. Então, esse é um elemento. E, por outro lado, pensando agora aqui junto com você, dos desafios enormes para a educação, se mantiver, se praticar aulas remotas, elimina a ideia das necessidades, né? Exatamente. Esse é o ponto, né, Josefina? Porque, assim, nós temos um intervalo de tempo muito curto. E eu penso que hoje o CONSED, né, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, a Undime, as universidades, a CNTE, o UANDES, o SINASEF, a FASUBRA, as entidades da área de saúde, entidades científicas, mas também as grandes instituições da área de saúde, como o Fiocruz, nós deveríamos elaborar um protocolo geral para que possamos planejar o retorno, senão não vai ser possível o retorno. Ou o retorno vai gerar uma nova onda de pandemia no Brasil. Isso em todos os países. Todos os professores, professoras, terão que fazer testes. Aonde está o planejamento disso? Nós temos que ter um sistema de monitoramento em que cada criança que tenha um parente ou um vizinho que tenha testado positivo, possa ser monitorado. Então, tem uma série de procedimentos no campo da saúde que precisam ser feitos. Nós vamos precisar de equipamentos de proteção para os professores e para os trabalhadores. Nós temos que ter coisas simples de desinfecção das escolas, nós vamos ter que ter mais torneiras para lavar a mão, mais toaletes, enfim, vários procedimentos, salas de aulas adequadas, né? E, sobretudo, temos que planejar os concursos. Você sintetizou muito bem. Isso significa que nós vamos ter que sair no Brasil dos 4,7 pontos do PIB para a educação para, no mínimo, 8% do PIB agora, no meio de uma crise econômica. Isso não vai ser possível, isso não será feito pelo governo Bolsonaro. Ao contrário, eles vão tentar manter a lógica da política do darwinismo social. O neofascismo, o fascismo, a matriz fascista é sempre uma política de morte. É só ver o que são, digamos, o bolsonarismo armado, o bolsonarismo político que está à frente hoje. Todos são pessoas que celebram a morte. Então, nós que somos os setores democráticos da sociedade, os setores que defendem direitos humanos, que defendem a vida, que defendem, enfim, que todos que têm um rosto humano são de igual humanidade, o campo democrático como um todo tem que, a meu ver, neste momento, combinar estratégias. Uma estratégia fundamental é a unidade do campo da esquerda, à frente única. Porque não dá para nós enfrentarmos um contexto em que a democracia no país está em risco, sem que sejamos organizados. Então, eu tenho, em todas as falas que eu tenho feito, eu faço uma exortação para os estudantes, para os professores, para os técnicos. Fiquem junto dos seus sindicatos.
do seu DCE, do seu centro acadêmico, porque precisamos estar organizados. Agora, precisamos da agenda política para a educação. E essa é uma agenda que mobiliza a sociedade brasileira, porque todas as famílias prezam pela educação dos seus filhos. Todas. Todo mundo quer ter um futuro, que seus filhos tenham um futuro melhor do que as suas próprias condições de vida, que estão muito ásperas. Vejam que o auxílio emergencial foi pensado inicialmente que teria 30 e poucos milhões, viram que não iria ser 30 e pouco, ia chegar a 40 e pouco, hoje a demanda é de 100 milhões. E as pessoas falam, de onde estavam esses 50 milhões de invisíveis? Não são invisíveis, são pessoas reais, que estão desprovidas de direitos. E nós, no campo da esquerda, da educação, precisamos ser uma força civilizatória nesse sentido, para, enfim, termos uma agenda propositiva forte, né? Ao mesmo tempo em que vamos ter que pensar como juntar uma frente única democrática de esquerda junto com frentes democráticas em prol do Estado Democrático de Direito. E teremos que combinar de maneira contraditória, complexa, será certamente muito difícil, essas duas frentes simultaneamente. E, no nosso caso, sermos uma força civilizatória que proteja a vida dos nossos estudantes, proteja a vida de cada professora, de cada professor, das mães dos nossos estudantes. Enfim, grande parte, 100 milhões de pessoas, são mulheres que estão tentando manter as condições biológicas de sobrevivência, e nós temos que falar dessas pessoas, né? E eu penso que essa agenda hoje, ela é o elemento decisivo. Secretários de educação que têm compromisso com a educação pública, os secretários estaduais, enfim, devem estar junto com os sindicatos, com os movimentos democráticos, em prol de uma agenda que permita, de fato, nós projetarmos o futuro da escola pública no Brasil e, sobretudo, projetarmos o fim da pandemia no Brasil. Senão nós não teremos esse fim, isso vai ficar com repiques permanentes durante muito tempo, e a economia do país vai entrar numa situação muito grave, muito mais grave do que já estamos hoje, caso não seja possível uma reorganização profunda do horizonte de política econômica, do horizonte de concepção de sociedade, de Estado, enfim, são os temas que nós temos trabalhado, né, enfim, no campo democrático, e precisamos adensar isto rapidamente. É verdade. Eu acho que a gente vai precisar. Os retrocessos que nós vivemos no Brasil, mesmo antes da pandemia, foram muito profundos. Sim. E o golpe de 2016, a retirada da presidenta Dilma sem um crime de responsabilidade, os inúmeros crimes de responsabilidade de Temer e de Bolsonaro que seguem sem punição. Então, vivemos uma situação política grave, uma crise econômica que já vinha grave, com milhões de desempregados. E agora, os empresários, os grandes comerciantes e os governos aliados do poder econômico, eles desconsideram que a crise existe, já existia e é aprofundada pela condição sanitária. Então, eles acham que porque são negacionistas, né, também nesse campo, se por acaso as aulas voltarem, se por acaso o comércio reabrir, a situação se resolve. Até porque não estão comprometidos com a manutenção da vida, né? Fazem carreatas para defender da a volta morte, do né? comércio, carreatas da morte, mas saem nos seus carros com suas máscaras, enquanto o povo pobre terá que pegar transporte coletivo. Eu fico pensando que, do ponto de vista dos negócios, talvez, como você falou, eles já acharam na educação o negócio que eles gostariam de fazer, que é vender esse enlatado, como foram em outros anos, os telecursos. E eu fico pensando no impacto disso para a educação, para os educadores, se não precisar abrir escolas, vai ser o contrário do que você está falando que é necessário. Seria necessário
ampliar o número de profissionais, ter mais salas de aulas com menor número, melhores condições. Mas, por outro lado, eles estão apresentando uma proposta que é aulas remotas, pela TV, sem orientação, aulas gravadas. E uma coisa que é bastante grave, que eu gostaria que você comentasse, é que, infelizmente, nem educadores e educadoras, os profissionais da educação, nem as direções das escolas, nem as famílias, nem os estudantes, eles estão participando desses processos. Então, são decisões que estão sendo tomadas de cima, né, como na tradição desses governos que nós temos, e vai chegar um enlatado para a rede escolar como se fosse educação. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também dessa dimensão do problema. Eu acho que nós temos muitos exemplos práticos, assim, para podermos falar de maneira mais concreta sobre o que é esse modelo de educação. Existe uma grande organização educacional de capital estrangeiro que possui 300 mil estudantes à distância. Possui apenas 300 professores. Imagina, 300 professores. Em grande parte na área de humanidades. Só tinha 5 professores no campo das ciências sociais. Um rapaz, um professor, enfim, que fez inclusive doutorado conosco lá na FRJ, me relatou numa audiência pública que eu estive na Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado Janásio, que ele recebeu para corrigir 40 mil provas. Nenhum ser humano corrige 40 mil provas. E agora, conforme saiu em diversos meios de comunicação, começou na agência pública, mas isso depois chegou, acho que o Estadão, Folha, enfim, mostrando que essa mesma corporação, a Laude, utiliza robô para corrigir os trabalhos. Vejam que quando um robô está corrigindo o trabalho, não há mais espaço para interação criativa. Então, isso que você chama de um enlatado ganha uma lógica, digamos, de que estamos McDonaldizando a educação. Tem que ter tudo no mesmo tipo de embalagem. Uma embalagem que, em geral, ela é glamurosa, mas que, na vida real, o seu recheio não faz bem à saúde. Tal como sanduíches que eu fiz referência. Não faz bem para a saúde mental. Não forma. E veja que mais grave é que hoje a maioria dos futuros professores e professoras estão sendo formados nessas instituições. Nós sabemos que os poucos professores que ainda restam nessas organizações estão se desdobrando para fazer o melhor possível. Os próprios estudantes se desdobram, enfim, para poderem ter um percurso formativo o melhor possível, mas objetivamente não é possível formar professores e professoras dessa forma. É impossível imaginar uma pessoa que vai ensinar biologia que nunca tenha entrado num laboratório ou que nunca tenha feito um trabalho de campo. Como é que nós vamos apaixonar as crianças pelo conhecimento se temos só informações de má qualidade em cima de descritores de competência que retiram a vivacidade do conhecimento? Então, é uma situação de genocídio intelectual e, insisto, é a mesma lógica do darwinismo social. É lamentável, né, Roberto? Porque num momento como esse, o vínculo, a possibilidade de alguma ligação entre a docência, as crianças e as famílias poderia trazer uma contribuição, mesmo que à distância, fosse por meio de uma ligação, mesmo pelas redes sociais, no sentido de um acolhimento da dor e das dificuldades do que nós estamos vivendo. Porque nós sabemos que
de um problema grave de saúde mental, um tempo de profundos problemas nessa área, de profundas dificuldades. E a pandemia, com certeza, ela aflora ainda mais, aguça, né, essa situação de dificuldade. E então, professores e professoras, profissionais da educação, muitas vezes são referências importantes para esses estudantes nesse momento de desespero que nós estamos perdendo, com ameaça de perder, e está perdendo, né, no Brasil todo, mais de 11 mil pessoas já morreram, perdendo familiares, perdendo pessoas queridas. Agora, esse ensino por meio da TV, esse ensino remoto por meio da TV, como o Estado de Minas Gerais está propondo começar na segunda-feira, como aqui em Uberlândia foi contratada a TV para fazer essa transmissão, ela não vai trazer a menor contribuição nesse sentido. E aí, por outro lado, ainda vai sobrecarregar as famílias, porque quem já está com ensino à distância, ensino remoto, tantas professoras e professores, mas fundamentalmente as mulheres, que são a maioria da linha de frente, né? Tanto da educação quanto da saúde, as enfermeiras, há uma sobrecarga muito grande, porque ao mesmo tempo que estão trabalhando, estão também precisando acompanhar seus filhos e filhas que não têm aquele conjunto de atividades. Então, realmente é uma situação muito delicada e a gente vai ter que trabalhar muito para reverter, para articular, para estarmos juntos com o Sindiúte, a nível local, né? Mas as organizações nacionais, como você falou, FASUBRA, SINASEF, Andes, para que a gente possa reverter esse projeto em curso de exclusão, porque, de fato, eles estão aproveitando da pandemia para desenvolver aqueles projetos que eles já tinham como plano, como sonho mesmo na realidade. Nós temos aqui uma série de perguntas. Vamos lá. Vamos prosear. E temos 8 minutos. Então, lê, vamos ver o que nós... O Miguel fala de qual o sentido do Enem fazer esse ano. Eu vou falar algumas e aí você comenta o que você quiser. Fala sobre o sentido do Enem esse ano. O Marcos, será uma educação exclusiva, né? Ou uma educação de exclusão? A Olenir Maria fala sobre se nesse modelo da Prefeitura de Uberlândia, como fica a segurança das pessoas que vão até a escola. A Solange fala como os pais que mal conseguem ir a uma reunião nas escolas irão conseguir fazer com que seus filhos fiquem em frente à TV assistindo aulas. Ela não consegue conceber. E o que está como Cacá, ele pergunta como poderíamos conquistar os grandes grupos de provedores da internet para construirmos políticas públicas abrangentes para o acesso de mais alunos. Se você, Roberto, conhece algum país que tem esse exemplo. A Carla comenta que os professores estaduais de Minas, Unimontes e UENGS, os trabalhadores da educação estão sem o 13º, sem previsão de receber o salário de abril. E aí estão priorizando os servidores da saúde, da segurança. A Leandra comenta que é lamentável as universidades aderirem às aulas remotas. A Janaína comenta que iniciaremos as aulas remotas das escolas públicas na próxima semana. E os moldes já apresentam a retirada de oportunidades para a maioria dos alunos. Muitos professores falando, a Leandra comenta, que a gente não pode ficar sem fazer nada, pode ficar parado, e temos que experimentar as aulas remotas. Quais seriam esses riscos? Bem, a Tainá fala que há muita resistência também, os alunos já começam a se mobilizar. O Ricardo Takayuki fala que é importante mencionar sobre os TICs na sua dimensão de determinação sociotécnica,
que impacta na precarização das condições de trabalho. Leandra fala que a maior parte dos estudantes não tem banda larga para a qualidade da internet e acesso à qualidade da informação. Bem, eu acho que tem tem muitos outros comentários. Eu acho que a gente não vai conseguir nesse tempo. Não vai, infelizmente. Não vai. Tem aí o pessoal da Unimontes, o pessoal das Humanidades da Universidade Federal de do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, o Núcleo de Didática da FACED, enfim, tem muita coisa, tem muita gente. Felizmente, acho que a gente não consegue nesse tempo. Não vai dar, né? Infelizmente, a gente fica triste, né? Porque o ideal é que a gente tivesse realmente mais tempo para prosear. Não comentar todos, né? Mas muito rápido. A Diva fala da pandemia das outras áreas que traz, reconstruir o plano educacional, a Carla, a Lili fala de que o povo afirma que não tem verba, enfim, muita coisa para a gente discutir. E eu passo para você para que você possa comentar Isso, o que você então, quiser. assim, fazendo comentários muito rápidos, né, telegráficos, aí porque temos só 4 minutinhos. Quase a metade dos professores, das professoras no Brasil tem contratos precários, muitos estão sendo demitidos no setor público. E no setor privado, a precarização e a demissão é generalizada. Então, temos um grande problema aqui. E chama a atenção para uma pergunta que tem sido recorrente, mas então nós não vamos fazer nada? Claro que nós precisamos fazer muito. Eu insisti na minha fala de que o acesso à rede web, as atividades de acesso à cultura, à ciência, etc., são preciosas nesse momento. E nós devemos estar engajados nisso. Isto não equivale às aulas remotas, porque hoje afirmar a aula remota é afirmar a segregação. Esse é o problema. Não pode haver política pública que tenha como premissa que, de acordo com o território, 80%, 90%, 95% estarão fora daquela política. Isso não é possível numa democracia. Então, por exemplo, mesmo onde tem uma situação econômica muito melhor do que a nossa, na Inglaterra, é o programa público que está comprando computadores para as crianças terem acesso a equipamentos tecnológicos. Porque precisa ser universalizado, eu não tenho dúvida que isso precisa ser universalizado. Né? Então, acho que esse é um ponto forte que nós temos que reafirmar como uma bandeira que é dos socialistas, de toda a esquerda, enfim, nós queremos cultura, acesso à ciência, à informação de qualidade, mediada pelo trabalho educacional. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Acho que isso é fundamental que nós afirmemos. Agora, não podemos afirmar que o sistema educacional está vivendo uma normalidade, porque não está. E aí, novamente, o exemplo, né, que você falou e que aqui foi mencionado, não se garante a segurança dessas famílias nas escolas. A circulação de material pedagógico, etc., nesse contexto, não é possível, inclusive com as normas da Organização Mundial da Saúde. Então, nós não podemos fazer do espaço da educação um lugar que afronta os princípios da ciência. É uma contradição em termos, né? E, no mais, eu penso que todos vocês, enfim, hoje são muito importantes, porque são setores democráticos, são setores que fazem luta, enfim, de nos organizarmos, mantermos a chama acesa, a confiança de que nós podemos forjar o tempo histórico, ainda que não nas circunstâncias que estamos vivendo, enfim, nós não escolhemos as circunstâncias da vida, mas vamos transformá-las, enfim, para que possamos, mais à frente, criar uma nova correlação de forças que abra horizontes civilizatórios para a humanidade. Porque nós estamos diante de políticas de morte, políticas neofascistas, riscos enormes para a democracia. É visível que o ambiente institucional jurídico no país está muito tenso e, por tudo isso, pessoas como você são fundamentais. E aí, deixar um abraço muito grande, agradecer. E quem sabe mais adiante a gente proseia novamente.
Obrigada, gente, que Tá? acompanhou. A gente Felicidades para segue todos, junto. Vamos força, fazer outras saúde lives. e seguimos juntos. Fique em casa se puderem. Um beijo para todo mundo. E Obrigada, Roberto.